O Natureza Viva hoje veio conhecer de perto no que consiste o projeto de preservação das áreas de produção de água. Projeto este que está sendo reconhecido nacionalmente, pois é um dos finalistas do Prêmio ANA, promovido pela Agência Nacional das Águas. Para falar sobre ele, ninguém melhor do que um dos idealizadores do projeto, Paulo Ricardo Fachin. Paulo Ricardo Fachin, o programa foi desenvolvido, mais voltado para o cuidado das águas, mas ele aborda muitos outros temas, né? Com certeza, Larissa. O programa foi idealizado em meados de 2006, no momento em que os técnicos da área, que trabalham na área, procuravam alternativas para os produtores, que foi constatado, na verdade, que os produtores, na forma que estavam vivendo, na forma que estavam produzindo, não conseguiam mais sobreviver nas suas propriedades. Ao mesmo tempo que a gente constatou também que a melhor forma de preservação das áreas era enquanto os produtores estivessem morando, sobrevivendo em cima delas. Porque no momento que o produtor saía da área, essa área passava a ter outro uso, na verdade. Então passava a ser usada como monocultura de árvores, ou como fruticultura, ou como olericultura, ou até mesmo como condomínio de chácaras, trazendo então um grande aporte de insumos para cima dessas áreas, modificando totalmente o ambiente natural dela, E sendo que essas áreas têm um grande interesse ambiental ao município de Caxias, sendo que elas, participantes das microbacias, onde serão utilizadas para fornecer água para a cidade, para os habitantes de Caxias do Sul. Então, um interesse primeiro do município de Caxias do Sul em que essas áreas fossem preservadas da maneira melhor possível, e com certeza nós entendemos que para isso precisava manter o produtor em cima dessas áreas. E esse projeto, na verdade, ele tem como foco principal o cuidado com as águas, mas ele vai acabar mudando diretamente o jeito de vida, o modo de vida do produtor, né? É isso que vocês estão buscando. Com certeza. A matriz produtiva desse produtor que vive nessas áreas é a de pecuária de corte extensiva e pecuária de leite. E como eu já falei, essa atividade não mantinha mais, o rendimento dessa atividade não mantinha mais o produtor sobre a área. E com isso, então, a gente optou por lançar mão de algumas tecnologias em que esses produtores pudessem ter um incremento na sua renda, um aumento na sua renda, tendo uma interferência mínima na questão do campo nativo, que, aliás, faz parte da Mata Atlântida, E com isso, então, permanecendo nessas áreas, aumentando sua rentabilidade e com isso também conservando. E quando se fala em conservação de natureza, o primeiro fator que se analisa é a água, E com isso, então, preservando essa água, mantendo a água de qualidade, diminuindo o custo de tratamento dessa água para fornecer para a população de Caxias. Com isso tudo, tendo então uma quantidade de água e uma qualidade de água bem maior, para servir ao município, à cidade, aos habitantes da cidade de Caxias do Sul. Tu comentaste sobre um item muito interessante e tão pouco falado por nós e também por quem cuida dele, a questão do cuidado e da preservação dos campos. Queria que tu comentasse um pouco hoje o que vocês buscam também com esse projeto referente aos campos, principalmente nessas propriedades que precisam da criação de gado, E por isso está totalmente ligado. Exato, Larissa. Como eu comentei, a questão da matriz produtiva. Matriz produtiva e se tem um agravante nela, que é a produção de carne, ou produção de leite, que é a questão de manejo do campo nativo, de uma forma tradicional que usa uma maneira bastante contestada, que é a queima de campo. Com a proposta do projeto, nós estamos pensando em eliminar. Então, se nós formos pensar hoje em preservação das áreas, não se pode falar que a queima de campo é totalmente errada. Porque se nós olharmos no município de Caxias e nos municípios vizinhos, em que tem o bioma campo de altitude, as áreas mais preservadas são as que são queimadas há vários anos. Por outro lado, não podemos deixar de analisar também a questão do efeito estufa, que hoje as queimadas tem uma grande parcela de culpa nisso tudo.
E por outro lado também não podemos deixar de analisar que no momento que sai o campo, né, para dar lugar à olericultura, à fruticultura, à monocultura de árvores ou outra atividade como chácaras de lazer, essa natureza nunca mais retorna. No momento que eu arei um campo, que eu lancei mão de uma grande quantidade de calcário, uma grande quantidade de insumos químicos como adubo, por exemplo, ou mesmo um plantio de eucaliptos ou pinos, essa área nunca mais retorna a ser campo nativo da forma que ela era originalmente. O que a gente tem que pensar então é o seguinte: nós precisamos da continuação da produção de gado, por exemplo, e eles precisam do campo nativo para sobreviver. E a partir do momento que a gente maneja de forma incorreta ou até sem conhecimento esse campo, pensando em de repente, vou fazer um plantio de uma espécie, dessa vez depois eu volto a ter campo. Isso não acontece. É isso, né? No modelo atual não. Então é como a gente disse, né, é a questão de preservar o mais parecido, igual não dá, mas o mais parecido possível e com a menor interferência possível a matriz produtiva, que é o campo nativo ou o gado de corte, né, produção de carne ou de leite em cima de campo nativo. Para isso, lógico, a gente lança a mão de algumas tecnologias que não tem novidade nenhuma, já são tecnologias testadas, né, e com eficiência, porém muito pouco conhecidas na região e muito pouco acreditadas pelos produtores. Então o projeto visa também demonstrar isso aos agricultores que moram, que fazem, que vivem, que sobrevivem nessas áreas, né, firmar que dê certo. Outra questão importante é levantar, sim, a descapitalização do produtor, que ano a ano, a partir de vários anos, o produtor veio se descapitalizando. E para adotar essas tecnologias, ele precisa lançar mão de um certo recurso. Então nada melhor ou nada mais justo, né, que o poder público invista algum recurso em cima dessas áreas, sendo que é o mais interessado, que é diretamente proporcional ao dinheiro investido, é economizado no tratamento e no tratamento da água que vai ser servida na cidade. O interessante também é isso, né? Esse é um piloto, né? O projeto está sendo agora executado em 30 famílias dos distritos de Vila Seca e Criúva, né? E vocês trabalham principalmente na orientação disso tudo. Exato. Principalmente na orientação, algum recurso, né, aportado pelo município, né? E eu queria também colocar, Larissa, que também não é só uma questão econômica, né? Tem a questão do bem-estar do produtor em cima dessa área, porque não adianta somente ter dinheiro no bolso se ele não estiver satisfeito, contente, feliz e com condições de saúde, principalmente, para viver nessa propriedade. Então o projeto contempla também a questão do saneamento básico, ou seja, a gente pensa muito em água, mas a maioria das propriedades que a gente visita, o produtor que vive nela não tem uma água de qualidade para beber. Então o projeto visa também a preservação das fontes, né, em que abastecem os produtores, a sua família, né, com água potável. Ele visa também a dar o destino adequado às águas servidas da propriedade, as águas utilizadas pela família que depois são devolvidas para a natureza. Então essa água também vai receber um tratamento adequado, como recebe hoje, né, e é tão polêmico na cidade. Então essa é uma das questões também, além de outras questões preservacionistas, né, Larissa, que assim, sem se dar conta o produtor e nós vamos estar fazendo junto. Por exemplo, a questão dos banhados, é uma região muito rica em banhado, que são as áreas de recarga dos mananciais hídricos, né, que automaticamente serão preservados, porque no momento que o produtor tiver uma área mais produtiva, mais adequada, ele não vai estar preocupado em estar explorando o banhado. Né? E então é bem legal, né, a gente falar nesse sentido, porque falar de ficar no campo, falar para as pessoas não saírem da agricultura, por exemplo, é muito bonito, mas tem que dar principalmente suporte, né, para eles conseguirem. Por que a escolha dos 2 distritos especificamente para o projeto piloto? Na verdade, Larissa, não foi escolha dos 2 distritos, né? Na verdade, foram escolhidas as bacias de captação, ou as microbacias de captação de água de interesse, ou que já são decretadas ou já escolhidas por lei, né, que serão alvo para produção de água, armazenamento de água para irem à cidade, que é a microbacia do Arroio Marrecas, que hoje é uma realidade, né, que está acontecendo já o barramento para ser levada água para a cidade,
E as outras bacias então são a bacia do Sepultura e do Arroio Mulada, que fazem parte então desse projeto futuro da cidade. Faquinho, quero também que tu explique como é essa nova proposta de cuidado com o campo que vocês têm. A proposta da gente cuidar do campo, na verdade, como a gente já comentou, né, Larissa, é a questão de aumentar um pouco a produtividade para que o produtor consiga ter rentabilidade suficiente para conseguir ficar na propriedade com sua família de uma forma digna, né? Então hoje a matriz produtiva de tudo isso que o senhor falar hoje, de pecuária extensiva, de queima de campo, ela permite uma lotação de meia cabeça por hectare, ou seja, nós precisamos de 2 hectares de campo para criar uma cabeça de gado. E a nossa proposta, estamos trabalhando com números bem singelos, né? É transformar isso em 3 cabeças por hectare. Então isso seriam 6 vezes mais produção do que hoje a matriz produtiva, né, de pecuária extensiva está fornecendo ao produtor. E nós podemos e temos conhecimento já através de experiências práticas em outros locais que isso é possível e chegar até bem mais que isso. Nós temos experiências de produtores que chegaram com essa tecnologia a 6 cabeças por hectare. Nós estamos trabalhando com metade dessa lotação. O que vocês orientam para fazer com a matriz produtiva, o passo, né, que a gente se refere, que tipo de cuidado ou tratamento? A gente está, em princípio, estamos sistematizando a área, ou seja, dando uma nivelada, onde a gente consegue tirar um pouco de pedra, eliminar os cupins da área, né, para permitir que a gente possa entrar com uma plantadeira, né, uma renovadora de pastagem. Com isso, então, a gente tenta melhorar o mínimo possível a diminuir a acidez e melhorar um pouco, neutralizar um pouco o alumínio tóxico também, e se coloca em torno de 200 kg de fosfato, superfosfato simples por hectare. Introduzimos algumas espécies que vão nos dar suporte, principalmente no período de inverno, quando o nosso campo nativo é deficitário, que são aveia, azevém e trevo, né? Com isso, então, a grande verdade é assim, que o que falta, na verdade, é comida para o gado durante o período de inverno. Porque no período de verão, nosso campo nativo é maravilhoso. Então, com isso, a gente consegue uniformizar a população, né, ou a lotação do campo, conseguindo permanecer a mesma lotação, ou seja, 3 cabeças por hectare, durante o verão e o inverno. E com isso, principal, talvez, de tudo isso, do melhoramento e tal, é o manejo, né? E o que acontece? O gado é muito seletivo, então quando tem pasto sobrando, ele come só o que tem de bom, como nós, né? Quando está numa mesa muito farta, a gente começa a escolher só o que gosta, e acaba sobrando aquele pasto ruim para o inverno, que ele não é mais palatável, o gado não come mais, depois que ele secar, e sobrando no inverno, o gado acaba passando fome, porque não tem mais a forragem boa, e o produtor, a única forma que ele tem de renovar esse campo é usando a queimada. Ok, obrigada pelas informações então. E agora nós vamos conversar com quem